Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou Henrique César e você está no História das Copas. E nesse vídeo você saberá como foi a Copa do Mundo de 1958. Dito isso, deixe já o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo sobre Copa do Mundo. Aparecimento do Rei, recorde de seleções inscritas, Brasil, enfim campeão. Saiba isso e muito mais a partir de agora. A Suécia teve 10 anos para se preparar para a Copa do Mundo. Em um congresso em 1948, em Luxemburgo, a FIFA definiu provisoriamente a Suécia como sede. Em 1954, foi oficialmente reconhecida como o país para receber o Mundial. E foi prudente a definição com antecedência, já que desde 54 a FIFA perdeu 3 de seus decanos. O belga Rodolphe Sildraes, que presidia a FIFA, faleceu em outubro de 1955 aos 78 anos. O francês Henri Delaunay, de 72 anos, morreu no mês seguinte. Em outubro de 1956, foi a vez de Jules Rimet, o pai da Copa, com 83 anos, falecer. Ele presidiu a FIFA de 1921 até 1954. A Suécia sempre foi um país com ótimos índices de qualidade de vida no mundo. Apenas um estádio foi construído especialmente para a Copa, o Idrottsparken, em Norrköping. Ao todo, o país utilizou 12 cidades, um recorde que só viria a ser quebrado em 1982. Com recorde no número de inscritos, dos 95 países filiados à FIFA, 55 disputaram as eliminatórias. 14 vagas estavam em disputa, já que Alemanha Ocidental e Suécia já tinham suas vagas garantidas. A FIFA organizou as eliminatórias da seguinte forma: 9 vagas para a Europa, 3 vagas para a América do Sul, uma vaga disputada entre América do Norte, Central e Caribe e uma vaga disputada entre Ásia e África, que incluía alguns países europeus, Israel, Chipre e Turquia. Como curiosidade, pela primeira vez, todos os países do Reino Unido se classificaram para a Copa. O sorteio, realizado em 8 de fevereiro de 1958, a FIFA criou 4 blocos. O bloco dos britânicos, que englobava Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. O dos americanos, com Argentina, Brasil, México e Paraguai. Dos socialistas, com Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia e União Soviética, e o das democracias europeias, Alemanha, Áustria, França e Suécia. Os grupos seriam formados com uma seleção de cada bloco. A fórmula foi de todos do grupo jogando contra todos, e os 2 melhores se qualificando para as quartas de final e assim começando o mata-mata. Com a Alemanha reformulada, a Hungria desfigurada, a Argentina com demandada de atletas para a Itália, a União Soviética foi a seleção destacada como favorita. Diz uma lenda da época que os computadores do país, depois de calcularem o desempenho dos outros países, afirmou que os soviéticos levariam a taça. A preparação do Brasil para a Copa não dava indícios que seria campeão mundial. Houve 4 técnicos: Flávio Costa, Silvio Pirillo, Oswaldo Brandão e Vicente Feola. Desistência do Sul-Americano em 55, fiasco no Sul-Americano em 57. O Brasil só se qualificou à Copa devido à genialidade de Didi. As coisas começaram a mudar quando um tal de João Avelange assumiu a CBD. O Brasil se organizou fora do campo, profissionalizando todos os setores. No último amistoso em solo brasileiro, em maio de 58, a seleção venceu o Corinthians por 5-0. Pelé recebeu uma entrada criminosa, o que quase causou o corte do rei da Copa. Em solo europeu, em um amistoso, Garrincha aprontou das suas. Quando o Brasil vencia por 3-0, Mané driblou todos os adversários
e quando estava para fazer o gol, parou a bola em cima da linha e ficou esperando os marcadores chegarem. Ele ainda driblou mais um marcador antes de marcar o gol de calcanhar. O fato levou Garrincha para o banco de reservas, mas isso foi por pouco tempo. O Grupo A, a Alemanha estreou na Copa com apenas 4 remanescentes do título de 54 e fez uma campanha irregular. Venceu a Argentina de virada e empatou os outros 2 jogos, o suficiente para garantir a vaga. A Argentina, por sua vez, foi eliminada após levar incríveis 6-1 da Tchecoslováquia. Os tchecos e norte-irlandeses terminaram iguais em pontos. No jogo de desempate entre os 2 times, a Irlanda do Norte venceu na prorrogação. No Grupo B, na estreia da Copa, o Paraguai vencia a França por 3-2, até o momento em que ficou sem o meio atacante Parodi e acabou atropelado por 7-3. Na rodada seguinte, os paraguaios fizeram um jogo violento contra os escoceses, que terminou 3-3. Com isso, a Escócia ficou sem 6 titulares na última partida contra os franceses e ainda errou um pênalti com Reyer no revés por 2-1. Sem tantas perdas de jogadores, França e Iugoslávia avançaram. A anfitriã Suécia fez o jogo inaugural da Copa, 5 horas antes de outras 7 partidas do dia, sob as vistas do rei Gustav VI Adolf. Goleou o México por 3-0, pois derrotou o time da Hungria por 2-1 e, já classificado, escalou um time reserva diante de País de Gales. A partida ficou no 0-0 e, na prática, isso permitiu aos galeses disputarem um jogo de desempate contra a Hungria, porque ambos terminaram com 3 pontos. No duelo, o time galês perdeu seu maior craque, John Charles, que saiu machucado, mas ainda assim venceu a Hungria de virada por 2-1. O Brasil obteve um bom resultado na estreia e um não tão bom na segunda partida. Histórias mais românticas narram que uma pequena rebelião exigia as entradas de Zito, Pelé e Garrincha contra a União Soviética na última rodada do grupo. Na verdade, Pelé teria presença garantida quando se recuperasse de uma contusão, e Zito entraria no lugar de Dino Sani, que já sentia dores. Já a ideia de escalar Garrincha partiu de uma conversa informal entre o técnico Feola e os jornalistas Armando Nogueira, Luiz Carlos Barreto e o lateral Newton Santos, Didi e Bellini. Líderes do grupo apoiaram. Com Zito, Pelé e os dribles infernais de Garrincha, 2 gols de Vavá, o Brasil atropelou os soviéticos, que ficaram com a segunda vaga no grupo D. Nas quartas de final, 2 dias após disputar os jogos de desempate, os times classificados teriam que encarar esta fase. E, coincidência ou não, todos eles sucumbiram ao cansaço e acabaram eliminados, o que no futuro levaria a FIFA a rever esse tipo de disputa. O duelo mais duro foi entre Brasil e País de Gales. Sem John Charles machucado, o time britânico fechou-se na defesa. Dessa forma, o jogo se resumiu a um duelo entre o ataque brasileiro e a defesa galesa. O Brasil martelou, mandou bola na trave e levou 71 minutos para quebrar a resistência adversária. Pelé recebeu de Didi, livrou-se do marcador Mel Charles e, com toque genial, girou e chutou no ângulo direito do goleiro Kelsey, que ficou parado. O gol levou o Brasil à semifinal. A União Soviética acusou cansaço na etapa final, caiu diante da Suécia por 2-0. A Irlanda do Norte estava com o goleiro Harry Gregg atuando no sacrifício. O reserva, o Pritchard, estava ainda pior e acabou goleada pela França 4-0. No único jogo entre 2 equipes fisicamente equivalentes, a Alemanha repetiu 54 e despachou a Iugoslávia 1-0, gol do atacante Han. Nas semifinais, a França estava tão otimista que o país enviou à Suécia mulheres, noivas e namoradas dos jogadores para ver a partida contra o Brasil. Até então, a França tinha disparado o melhor ataque da Copa, 15 gols em 4 jogos, e iria enfrentar a melhor defesa. O Brasil ainda não tinha tomado gol, mas quem atacou mesmo foi o Brasil. O time foi até vazado pela primeira vez na Copa, mas virou o primeiro tempo vencendo por 2-1 e marcou mais 3 na etapa final, todos com Pelé. Assim, o Brasil se classificou para uma final diante da Suécia, que no outro jogo do dia havia eliminado a Alemanha ao marcar 2 gols nos últimos 10 minutos e fazer 3-1 nos alemães. A disputa de terceiro lugar, a França levou a melhor sobre a Alemanha, vencendo por
por 6-3. Era a segunda vez que o Brasil jogava uma final e a primeira vez da Suécia. Teríamos um campeão inédito. O Brasil fez 2 alterações para a final. A primeira, a saída de Dessordi, que deu lugar a Djalma Santos. A outra mudança foi a adoção da camisa azul para a final. O Brasil havia perdido um sorteio que definiria quem jogaria com a camisa amarela, já que Brasil e Suécia tinham como primeira camisa predominante nesta cor. A camisa foi comprada na véspera do jogo. Quando a bola rolou, logo aos 4 minutos, Liedholm abriu o placar. O fato curioso é que Didi buscou a bola dentro do gol e disse aos companheiros: "Vamos encher esses gringos de gol." 5 minutos depois, Vavá empatou o jogo. E aos 33 minutos, em jogada parecida, Vavá aproveitou o cruzamento de Garrincha e virou para o Brasil. No segundo tempo, com uma pintura de Pelé, o Brasil ampliou. Zagallo fez 4-1 antes de Simonson diminuir para os suecos, mas no último lance do jogo, Pelé marcou de cabeça, dando números finais: Brasil 5, Suécia 2. O Brasil se sagrou campeão do mundo e Bellini imortalizou o gesto de erguer a taça com as 2 mãos sobre a cabeça, para os torcedores pudessem ver o troféu. O gesto que é repetido até os dias de hoje. A seleção da Copa teve o goleiro soviético Yashin, o lateral direito da Suécia Liedholm, a dupla de zaga Voinov, da União Soviética, e Blanchflower, da Irlanda do Norte, fechando a zaga na lateral esquerda Nilton Santos. O meio de campo teve Zito e Didi, ambos brasileiros, e o ataque teve Garrincha, brasileiro, Pelé, também brasileiro, Fontaine, francês, e Skoglund, sueco. O artilheiro da Copa foi o francês Jules Fontaine. Ele marcou 13 gols em 6 jogos. O detalhe é que Fontaine era de nascimento marroquino e foi naturalizado francês na disputa do Mundial. O craque foi o meia Didi. Pelé e Garrincha ganharam fama com o título de 58, mas o super craque nos gramados da Suécia foi Valdir Pereira, o Didi. Ele era chamado de príncipe etíope, tal a elegância com que corria em campo. Didi criou o chute folha seca, no qual a bola caía repentinamente, tinha um jeito único de tratar a bola, fruto de uma contusão sofrida em 1952. Com isso, fazia lançamentos diferenciados e foi o grande craque da Copa de 1958. O maior público da Copa foi no jogo entre Brasil e União Soviética. 50.928 pessoas acompanharam a partida. O menor foi entre País de Gales e Hungria, no jogo de desempate. 2.823 pessoas. No total foram marcados 126 gols para uma média de 3,6 por partida. O melhor ataque foi da França, com 23 gols. E o goleiro menos vazado, Gilmar, do Brasil, que sofreu 4 gols em 6 jogos para uma média de 0,67. A maior goleada foi entre Tchecoslováquia e Argentina, 6-1 para os tchecos. E o primeiro empate sem gols em Copas aconteceu em 1958 no jogo entre Brasil e Inglaterra. Tá aí, pessoal, e foi isso que aconteceu na Copa de 1958, hein? Descobriu muita coisa que não sabia? Deixe aí nos comentários, mande aquele like bacana pra gente, se inscreva em nosso canal. No próximo vídeo traremos tudo sobre o bicampeonato brasileiro em 1962. No mais, forte abraço, fui!